Jorge, um abraço, meu amigo. Um abraço, Ah, Jorge. José Carlos, tudo bem? Prazer em revê-lo. Valeu, meu. Obrigado por participar também. Estamos só aguardando mais uns minutinhos e eu já começo. Professor, eu já coloquei gravar porque a Melora vai ter que sair daqui a um tempo e eu vou ficar como hosters aqui. Perfeito. Ó. Então, vamos começar. Porque, com isso, como é uma apresentação bastante densa do tópico de hoje, eu acho que seria bom já entrar logo na discussão. Então, se você puder introduzir os trabalhos, João Gabriel, seria ótimo. Obrigado. Boa tarde a todos, né? Todos. Meu nome é João Gabriel. Parece que tem pessoas novas aqui. É muito bom. Hoje a palestra do professor Jorge, né? O segundo encontro nosso vai falar sobre o papel das estruturas econômicas do desenvolvimento e experiência internacional. Como eu já havia apresentado na semana retrasada, né, o professor Jorge Thompson, ele é aposentado como gerente da área de macroeconomia do Banco Mundial, hoje pesquisador sênior colaborador da Universidade de Brasília, e tem muita experiência com essas questões da América Latina e Caribe. Professor, te passo a palavra. Muito obrigado pelo seminário e bom seminário a todos. Obrigado, João Gabriel. Obrigado pela introdução. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês de novo aqui hoje. Mais uma vez, eu agradeço a representação discente da pós-graduação em Economia da UNB, em particular a Maria Luísa e o João Gabriel, pela organização desses eventos, né? Hoje é o segundo seminário da série sobre políticas de desenvolvimento, e, como eu falei antes, é um tópico que é bastante denso e bastante controverso também, né? Existe muito debate nessa questão do papel das estruturas econômicas, ou da estrutura econômica, sobre o desenvolvimento econômico. Eu vou compartilhar a minha apresentação aqui. Eu peço que vocês me avisem se vocês veem os slides bem. Aqui está Eu aparecendo não sei se, tudo, professor. por alguma razão, eu não estou conseguindo mover os slides. Ah, sim, agora sim. Então, o tópico de hoje é o papel da estrutura econômica no desenvolvimento. Eu vou falar da experiência internacional. Quando eu falo da estrutura econômica, eu estou me referindo à composição do produto e do emprego em termos de agricultura, indústria, serviços. Essa é a composição clássica, não é? Eu vou entrar em mais detalhes à medida que a gente avançar com a apresentação. Então, o ponto aqui é basicamente tentar responder algumas questões que afligem qualquer pessoa envolvida em discussões sobre desenvolvimento econômico. Essas questões são as seguintes. Primeiro, a estrutura econômica importa? Faz diferença ter diferentes tipos de estrutura econômica ou composição do produto? Segunda pergunta, a industrialização é uma etapa essencial do desenvolvimento? Um país pode se desenvolver sem se industrializar? Terceiro, existe a ideia de que os serviços podem ser, entre aspas, a nova indústria, o novo motor do crescimento. Até que ponto isso é correto ou não? E, finalmente, a questão dos recursos naturais. A famosa maldição dos recursos naturais, ela é inevitável ou não? Essas perguntas são todas muito válidas, mas são complexas. Não há resposta simples para elas. Se houvesse, nós teríamos a fórmula do desenvolvimento econômico. Isso, infelizmente, nós não podemos prover.
A apresentação, então, está organizada em torno dessas 4 perguntas. São 4 sessões com essas 4 perguntas, e vamos começar logo de cara com a primeira. A estrutura econômica importa ou não, né? Aqui eu começo com os famosos fatos estilizados de Kuznets, Simon Kuznets, economista americano, que basicamente olhou para os padrões de desenvolvimento dos países que hoje são desenvolvidos. E aqui esse gráfico mostra esses padrões para uma série de países de renda alta, tanto na Europa quanto na Ásia e os Estados Unidos. E vocês podem ver nesses gráficos que o processo de desenvolvimento, na visão clássica, e como confirmado pelos países ricos, envolve 2 grandes transições. A primeira transição é da agricultura para os serviços, da agricultura para a indústria, e a segunda transição da indústria manufatureira para os serviços. O que explica, basicamente, o formato dessas, vamos dizer assim, desses gráficos que nós estamos vendo aqui. A agricultura com uma tendência secular declinante, a manufatura com formato de U invertido e os serviços em uma posição ascendente nesses países. Isso se observa tanto a nível de emprego quanto a nível de produto ou valor agregado. Como nós discutimos na sessão anterior, isso não se aplica exatamente à América Latina, porque na América Latina nós observamos o fenômeno da desindustrialização prematura e também a tendência de haver uma mudança estrutural com redução da produtividade. Então, a visão de Kuznets clássica se aplica melhor para os países que são desenvolvidos e com mais dificuldade aos países em desenvolvimento. Eu vou olhar para outro aspecto agora da questão da estrutura econômica, que talvez vocês tenham já entrado em contato com isso, que é a questão da complexidade econômica, né? Essencialmente, é a ideia desenvolvida por César Hidalgo e Ricardo Hausmann de que o desenvolvimento econômico requer uma acumulação de conhecimento produtivo, e esse conhecimento produtivo se manifesta numa maior complexidade ou sofisticação dos produtos que compõem as exportações de um dado país. Então, se um país tem exportações mais sofisticadas, tem um nível de complexidade mais alto e vai ter um ranking no chamado Índice de Complexidade Econômica, que em inglês é SCI, mais alto. E o gráfico mostra que, de fato, existe uma relação entre o nível de PIB per capita e a complexidade econômica. Quanto mais alto o ranking do país, maior a renda per capita tende a ser. Então, isso sugere que a estrutura econômica, conforme manifestada por essa medida de complexidade, faz diferença no desenvolvimento econômico. Mas aguardem, porque a história não acaba aqui. Quando a gente olha para a América Latina é a região onde quase todas as teorias do desenvolvimento se tornam mais frágeis, por dizer assim. Você vê que a história não é bem assim. Esses gráficos mostram tanto o PIB per capita quanto o ranking de complexidade de 4 países da América Latina: o Chile, Uruguai, Brasil e México. O Chile e o Uruguai são 2 dos países mais ricos da América Latina. São classificados como países de renda alta. Só que, quando eu falo mais ricos, são mais ricos em termos de renda per capita, não em termos do PIB total, certo? Só que tem um problema. O ranking do Chile e do México está abaixo do Chile e do Uruguai, está abaixo do Brasil e do México. Ou seja, o Brasil e México são economias mais complexas. No caso do Uruguai, o que é mais interessante é que o ranking, na verdade, piorou no mesmo período que o per capita do Uruguai triplicou, né? E do Chile ficou mais ou menos estável e o PIB per capita do Chile praticamente triplicou também. Então, a questão da complexidade é complexa, vamos dizer assim. Não oferece uma relação muito simples quando você olha para casos individuais. E casos individuais importantes
Ou seja, enquanto a história da complexidade econômica é correta, em média, quando você olha para casos individuais, a história é mais complexa. Então, a minha resposta à primeira pergunta é que a estrutura econômica importa, só que essa relação não é uma relação mecânica ou simplista. Vamos ver, então, a segunda grande questão em discussão. A industrialização é uma etapa essencial do desenvolvimento? Bom, de acordo com esse slide, porque no gráfico que vocês veem ao lado, todos os países que se desenvolveram, que estão mostrados aqui, desde Estados Unidos até Brasil e Índia, o crescimento do PIB per capita se acelera justamente nos momentos em que o país está em processo de industrialização, né? A industrialização serviu de catapulta mesmo para o crescimento econômico de uma maneira histórica. E o que proponentes da ideia da industrialização mencionam corretamente é que a indústria tem uma série de atributos que poderiam se dizer especiais comparados com outros setores, e que são facilitados pelo fato de que a indústria geralmente produz bens comercializáveis ou tradable. Primeiro, a indústria tem um potencial grande para externalidades positivas, através do learning by doing, que é o aprender fazendo, né? Economias de escala, e assim também com difusão e inovação tecnológica. Além disso, principalmente nos estágios mais iniciais da industrialização, a indústria tende a absorver uma parcela considerável do trabalho não qualificado e com prêmio de produtividade, é um nível de produtividade mais alto do que os outros setores. Por exemplo, na primeira transição do Kuznets, que eu mencionei, os trabalhadores saem da agricultura para a indústria absorve esses trabalhadores e ainda os dota de maior produtividade a nível individual. Ou seja, a indústria tem esse caráter que outros setores não têm ou não tinham. Isso é algo que a gente vai discutir um pouco mais adiante. E para vocês que são familiarizados com as chamadas leis de crescimento do Kaldor, economista anglo-húngaro, que escreveu muito sobre o assunto, que basicamente ressalta o crescimento da atividade industrial e seu papel no crescimento da economia como um todo, a discussão moderna é que as leis de Kaldor basicamente estão corretas, né? Há evidência empírica moderna sustentando as leis de Kaldor. Só que nós vamos voltar a isso um pouquinho mais adiante. Um outro aspecto do caráter especial da indústria é a ideia do Danny Roderick de que a indústria apresenta a chamada convergência incondicional. A indústria manufatureira é o único setor que ele identificou que tem essa característica, que é a ideia de que a nível da indústria manufatureira global, né, tende a se acelerar em níveis mais... É a mesma ideia de convergência que nós discutimos no seminário passado. E o gráfico à esquerda mostra, que também esse foi produzido pelo Danny Roderick também, mostra que a nível agregado da economia essa convergência não existe. É basicamente o que nós havíamos já discutido anteriormente, mas existe para a indústria manufatureira, que mostra, de novo, uma natureza particular da indústria. Eu vou apresentar aqui muito brevemente, porque também eu não quero passar demais no tempo, o modelo do próprio Roderick. Nós vamos falar de Roderick direto aqui nessa parte da apresentação, dado o papel que ele tem nesse tópico em particular. Esse é um modelo do próprio Roderick que tenta explicar esse fenômeno que ele observou empiricamente. É um outro paper, né? E, basicamente, sem entrar em muitos detalhes, ele diferencia a economia em 3 setores: setor tradicional, que é a agricultura, serviços e setor industrial, cada um com uma característica particular. No modelo dele, a agricultura tem produtividade do trabalho estagnada, ele normaliza para ser igual a 1. No setor de serviços, a produtividade do trabalho cresce alinhada com a produtividade do trabalho agregada na economia. E aqui a variável fundamental que eu quero que vocês guardem é a variável θ,
que ele chama de capabilities, e que outros chamam dos fundamentos da economia. Aí você tem infraestrutura, capital humano, instituições, são os determinantes tradicionais do crescimento econômico que se discute normalmente na literatura. É aquilo que se distingue, se usa para distinguir os países ricos dos países mais pobres, né? A ideia é que o setor de serviços move de acordo com a economia de uma forma geral, sem uma, vamos dizer assim, nenhuma característica particular. Já o setor industrial, vocês veem que a equação é mais complexa, tem duas componentes. A produtividade do trabalho no setor manufatureiro cresce também alinhada com a economia como um todo, os fundamentos também ajudam a acelerar o crescimento manufatureiro, mas tem um componente especial, que é esse que tem o beta, multiplicando um termo em parênteses. Esse é o coeficiente da convergência incondicional. A ideia é que o logaritmo da produtividade do trabalho na indústria manufatureira convirja para a produtividade do trabalho a nível global, na fronteira, que é o YM estrela. Isso que caracteriza basicamente a economia em geral, de acordo com Roderick. E, com isso, ele mostra que existem 4 canais para o crescimento econômico. Quando você resolve o modelo para esse Y-chapéu, o Y-chapéu é a produtividade do trabalho, é o crescimento da produtividade do trabalho a nível agregado. E tem 4 componentes principais quando se decompõe o modelo como um todo. Parte do crescimento vai ser gerado pelos tais fundamentos, que geralmente é um processo lento, leva décadas para que um país melhore os seus fundamentos e possa crescer mais rápido. O segundo componente é a convergência incondicional na indústria, que permite fazer uma espécie de atalho do crescimento. Essa é a ideia do Roderick, do atalho. A indústria permite um atalho para o crescimento acelerado, pelo menos no curto prazo, sem melhorar os fundamentos em princípio. Ele diz que isso é uma potencial estratégia de curto prazo para a industrialização. Isso nós vamos ver um pouco mais adiante e também no próximo seminário em que condições isso é verdade ou não. E os componentes C e D são os componentes da mudança estrutural, realocação do trabalho da agricultura para a indústria, que é o C, e realocação do trabalho da agricultura para os serviços, que é o D. Então, existe um esforço de modelagem, né, para tentar explicar esse fenômeno do fato que a indústria pode ser um setor, entre aspas, especial. Vamos falar um pouquinho da desindustrialização prematura, que nós discutimos na sessão passada. A ideia é simples, a ideia de que a renda per capita nas quais os países estão alcançando o pico da industrialização tem diminuído com o tempo. Os países se desindustrializam mais rápido, particularmente na América Latina e na África. Vocês veem nesse gráfico que os países da América Latina e na África, Nigéria, Gana e vários países latino-americanos, atingem o pico da industrialização a níveis mais baixos de renda per capita, comparado com o que acontecia antigamente. O processo pelos quais os países ricos passaram é diferente do que os países em desenvolvimento estão passando agora. E a ideia que nós conversamos também de que a mudança estrutural pode estar acontecendo na direção errada, né? Ou seja, em direção a uma menor produtividade, particularmente na América Latina e na África, que pode ser um fator indicativo de má alocação de recursos ou a chamada misallocation. Só que a história não para aí, né? Recentemente, um time no Banco Mundial desenvolveu um modelo de equilíbrio geral, um modelo de equilíbrio geral de referência, né, benchmark, no qual, essencialmente, a ideia é simular qual que seria o grau de desindustrialização que geraria ineficiências para a economia como um todo, né? Eles, então, tentam identificar
qual que seria o grau ótimo de desindustrialização e comparam com o mundo real, né? E parte do processo envolve essa questão de preferências chamadas não homotéticas, como já mencionamos antes, é a ideia de que a cesta de consumo dos indivíduos vai se alterando à medida que eles fiquem mais prósperos, a famosa lei de Engel. Então, o gráfico ao lado compara a desindustrialização no mundo real, que é a linha azul escura, com a desindustrialização ótima que surge do modelo, né, para cada período. E há uma diferença no grau de desindustrialização. A desindustrialização ótima seria menor do que a observada no mundo real. Então, eles concordam, sim, de fato, existe uma desindustrialização prematura. Só que isso pode não ser necessariamente um problema fundamental. A conclusão deles é que a perda agregada ou acumulada de produto, com essa diferença na desindustrialização entre a teórica e a do mundo real, não é muito alta, não há uma grande perda. E com isso, a desindustrialização não deveria ser vista como uma emergência, necessariamente, nos países em desenvolvimento. Só que pode-se argumentar que talvez eles não tenham modelado a manufatura, a indústria manufatureira, de uma maneira completamente acurada, ou seja, que leve em consideração todas as características especiais da indústria, né? Então, o debate continua sobre se a desindustrialização prematura é um problema em si ou não, né? Com a evolução da economia global, a viabilidade, a desejabilidade das estratégias anteriores de industrialização também se alterou, né? Nesse gráfico, vocês veem a evolução do tipo de indústria com o passar dos anos, desde a indústria 1.0, com os motores movidos a vapor, até a indústria de hoje, né, que é 3.0 e 4.0, onde existe um predomínio da tecnologia de informação, e mais recentemente da robótica, internet das coisas e outros avanços tecnológicos. Esses avanços tecnológicos têm tornado a indústria mais intensiva em capital e em habilidades, né, na qualificação da mão de obra, e que reduz a capacidade da indústria de gerar empregos, que era uma das grandes vantagens da indústria, como nós colocamos anteriormente. Então, os países que utilizavam a sua vantagem comparativa de ter uma grande dotação de trabalho não qualificado e baixos salários, eles estão perdendo essa vantagem. Isso está deixando de ser uma vantagem comparativa em si. E o que acontece, alcançar níveis mais altos de industrialização, eles acabam tendo que investir mais nos chamados fundamentos, no modelo dele, né? A ideia de que você poderia usar atalhos. Ou seja, a evolução da indústria, nos últimos anos particularmente, tem tornado o uso da industrialização como um atalho de desenvolvimento, um acelerador mais difícil. Para que, no futuro, a indústria manufatureira contribua mais para o desenvolvimento, basicamente é uma série de fatores identificados aqui, particularmente por esses autores, Howard, Driemeyer e Nayar, de que as economias, de fato, têm que investir mais em certos fundamentos. A competitividade da economia é importante, capacidades da economia em termos de habilidade para os trabalhadores, ou capacidade gerencial das empresas é importante, e a conectividade, ou basicamente o acesso a mercados, é também importante. O que eu acho interessante no gráfico ao lado é que mostra onde cada país se localiza em termos desses 3 quesitos principais. E o meu ponto aqui é o seguinte: concordando ou não com a análise dos autores, a ideia é que, se um país pretende se desenvolver numa determinada direção, vamos dizer assim, de uma maior participação da indústria, existe uma combinação adequada desses 3 elementos: as capacidades, a conectividade e a competitividade, que varia de país para país. Ou seja, não existe uma estratégia única. A estratégia tem que ser, basicamente, decidida com base na posição que o país ocupa num gráfico como esse.
né? O ponto essencial é essa ideia de que não existe uma receita única para esse processo de desenvolvimento industrial. Vamos ver agora o que nós sabemos hoje em dia sobre o setor de serviços, né? Será que os serviços podem ser a nova escada rolante do crescimento? Essa é uma tradução literal da ideia de que o serviço pode ser um growth escalator, né? Uma escada rolante para o crescimento. E começamos com a primeira ideia, com uma ideia negativa, né? A ideia de que o setor de serviços é o vilão da história da falta de convergência na América Latina. Esse é um ponto que foi levantado pelo pessoal da FGV do Rio, Pedro Cavalcante Ferreira e o Leonardo Fonseca da Silva, que basicamente eles atribuem mesmo a falta de convergência na América Latina, que nós já discutimos antes, ao fato de que o setor de serviços tradicional tem baixa produtividade. E isso é agravado pelo fato do setor de serviços tradicional ter uma parcela muito grande da mão de obra na região. Esses gráficos mostram a comparação de produtividade em vários setores em 6 países da América Latina. Os setores tradicionais, e depois eu vou definir isso com mais calma, mas, em geral, se referem, por exemplo, ao varejo, ao atacado, serviços que não são comercializáveis, né, no mercado internacional, eles são representados aqui pela linha verde clara. Ele está sempre bem mais abaixo da indústria e dos chamados serviços modernos. Só ganha da agricultura, pelo menos até um certo ponto. Então, parece que a história aqui não é favorável para o setor de serviços. Só que a história também mudando com o tempo, né? Particularmente nas décadas recentes, o setor de serviços tem contribuído mais para o crescimento do valor agregado per capita nas economias latino-americanas. Aqui eu coloco um exemplo para o caso do Brasil, num paper que eu coautorei com outros colegas, e que mostra, no gráfico à esquerda, mostra o papel crescente dos serviços na determinação do valor agregado. E o gráfico à direita mostra que subsetores dos serviços estão tendo esse impacto mais positivo. Esse impacto mais positivo vem dos chamados setores de serviços modernos, que aí inclui serviços financeiros, imobiliários, serviços empresariais. Ou seja, nós temos uma história que é consistente com o que o Pedro Ferreira falou no slide anterior, só que a história não acaba ali, né? Os serviços não são algo monolítico. Você não pode falar só do setor de serviços como uma entidade geral, abstrata. O setor de serviços tem várias categorias diferentes. E aqui chegamos à ideia de que mudanças recentes na economia mundial estão tornando o setor de serviços, ou partes do setor de serviços, algo que possa ser considerado um potencial motor para o crescimento econômico, né? Aqui, no caso, no trabalho do Ejaz Ghani, que fez vários papers sobre esse assunto, nesse caso com O'Connor, eles identificam algumas mudanças também na natureza do setor de serviços. Tais como nós vimos no caso da indústria, também ocorre no setor de serviços. O progresso tecnológico faz com que, graças à tecnologia de informação, que alguns serviços se tornem tradables. Porque, se vocês se lembram, a ideia clássica de que o setor de serviços era representado por um corte de cabelo. O corte de cabelo não é um tradable, né? Aqui não, o setor de serviços tem muito mais do que um corte de cabelo, tem toda uma gama de atividades econômicas com graus diferentes de produtividade. Como resultado, o comércio global nos serviços se expandiu muito, vários subsetores de serviços têm produtividade que é comparável e, às vezes, maior do que o da indústria, e os autores propõem, que é o que mostra no gráfico ao lado, que também existe uma convergência em termos da produtividade do trabalho nos serviços, né? Esse ponto já é um pouquinho mais controverso,
porque outros autores questionam se esse gráfico à direita está completamente correto ou não. Mas eu estou colocando aqui porque é parte do argumento do Gunny e do O'Connor. Eles não aconselham os países a abandonar a industrialização. Eles só dizem o seguinte: os países têm que investir também no setor de serviços. O setor de serviços, quando a indústria não parece muito promissora, o setor de serviços pode, basicamente, pagar a conta do desenvolvimento. E também, como eu mencionei as leis de Caldor anteriormente, que quando o Caldor escreveu, ele estava focalizando basicamente na indústria manufatureira, pois um paper super recente, de 2022, da Di Melio e Gallego, eles testam as leis de Caldor ampliadas com o setor de serviços e observam que os serviços que eles chamam de serviços de mercado, na verdade são serviços modernos que nos referimos anteriormente, também tem esse impacto positivo sobre a produtividade. O Joanílio Teixeira, da UNB, estamos começando a tentar desenvolver um trabalho mais aprofundado exatamente sobre esse ponto, das leis de Caldor e o setor de serviços. Então, aguardem que em algum momento isso vai sair também. No slide que estou mostrando agora, é um exemplo da heterogeneidade no setor de serviços. Quando você desagrega o setor de serviços em vários subsetores, a produtividade do trabalho e a produtividade total dos fatores varia enormemente, né? A linha de comparação aqui é essa linha pontilhada horizontal, que é a produtividade média na indústria manufatureira. E as barras são dos subsetores de serviços. Alguns estão acima da linha da manufatura, outros estão abaixo, né? E os que estão acima são justamente os chamados serviços modernos, serviços financeiros, tecnologia da informação, serviços profissionais, serviços imobiliários e aí por diante. O que leva também a ideia de que a diferenciação entre serviços e manufaturas está ficando mais difícil. Às vezes não é tão simples você diferenciar uma atividade de serviços com uma atividade manufatureira. Estão muito ligados no momento, né? Aqui, esses autores, de novo, Nayar, Hallmar, Driemeyer e Davis, que é um estudo focalizado no setor de serviços e que foi lançado no ano passado, eles propõem uma taxonomia dos subsetores de serviços, em termos de serviços domésticos, comercializáveis, mas com baixa qualificação, serviços sociais e serviços que eles chamam de inovadores globais. É um espectro de produtividade no qual esses serviços são classificados de acordo com uma série de quesitos. A intensidade da comercialização, intensidade de P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, intensidade de capital, e das ligações intersetoriais, né, chamadas linkages, do Albert Hirschman, que criou essa ideia dos linkages, né, e em termos de habilidades. Então, os serviços podem ser classificados de acordo com esse espectro que mostra que o setor de serviços tem uma heterogeneidade que é muito grande. E a ideia aqui é que existe ainda um dilema entre a produtividade e a expansão do emprego no setor de serviços. Quando você olha para os extremos do espectro, né, você vê que os serviços domésticos de baixa qualificação eles geram bastante emprego, mas eles tendem a desaparecer à medida que os países vão ficando mais ricos. Enquanto serviços inovadores globais têm um comportamento contrário e não geram o mesmo nível de emprego que os serviços de mais baixa qualificação. Então, de novo, os serviços não são uma panaceia, eles podem ser mais um elemento a ser considerado numa estratégia de desenvolvimento, mas não são uma panaceia, porque à medida que você focalize em aumentar a produtividade, você também pode estar diminuindo a capacidade geradora de empregos dentro do setor. Então, mais uma vez, nós temos aqui um dilema. Não é um dilema que seja completamente insolúvel, né?
eu coloco aqui como há uma luz no fim do túnel, né? A ideia de que o próprio avanço tecnológico está ajudando a reduzir um pouco esse dilema, particularmente nos setores, nos subsetores de serviços que combinam um capital humano relativamente baixo e, ao mesmo tempo, a habilidade de comercializar, né? Graças a plataformas digitais, é o chamado capital intangível, você pode ter, ao mesmo tempo, ganhos de eficiência e o aumento do emprego. Só que a forma como isso ocorre é o que é discutido nesse gráfico à direita, que é um gráfico teórico, que eu extraí de um estudo do Mark Dutz e outros colegas, que mostra essas isoquantas aqui, onde eu não vou entrar nos detalhes agora, mas que mostra dois efeitos. Um efeito substituição, onde o avanço tecnológico reduz o emprego, é o movimento do A para o B, na isoquanta mais baixa, e depois um efeito, uma espécie de efeito renda, os autores chamam expansão do produto, onde o próprio, vamos dizer assim, a própria lucratividade e expansão das empresas com o avanço tecnológico aumenta a capacidade de absorção de mão de obra, porque eles podem operar numa escala maior. É uma espécie de efeito escala. Mas isso é a microeconomia convencional. O efeito substituição é ruim para o emprego, o efeito renda é bom para o emprego. Essa é a ideia da luz no fim do túnel. Então, de novo, vamos ver como o futuro evolui nessa direção. Agora, vamos falar um pouco do terceiro grande ponto da discussão de hoje, o quarto ponto, na verdade, que é a questão da maldição dos recursos naturais, né? Vocês devem ter ouvido falar muito nesse tópico. Qual que é a ideia aqui? Tem uma literatura imensa que surgiu particularmente nos anos 90, e esse termo, maldição dos recursos naturais, foi cunhado por um economista inglês chamado Richard O.T., né? Mas quem avançou muito essa história foi o Jeffrey Sachs com Andrew Warner. Eles produziram uma série de papers sobre o assunto, e esse gráfico ao lado mostra o que eles interpretaram como a maldição dos recursos naturais. É uma relação inversa entre o crescimento econômico e a abundância em recursos naturais. Os recursos naturais aqui, no caso deles, medido pela participação das exportações de recursos naturais no PIB inicial, no caso aqui, em 1970. Né? E essa relação inversa, para eles, é a manifestação da tal maldição dos recursos naturais. Essa maldição ocorre por meio de uma série de fatores. Um é um alto volume dos lucros anormais, chamados rents, que tendem a favorecer a doença holandesa e fragilidade na governança dos países, dado o volume de recursos que, de repente, abarrota os cofres públicos. Segundo, países que são ricos em recursos naturais tendem a ser muito voláteis, porque eles estão expostos a essas variações intensas nos preços das commodities. Também se alega que há um potencial limitado para inovações e para externalidades positivas, que é a grande vantagem da indústria, e também tem riscos normais associados ao fato que muitos desses recursos são exauríveis, né? A esgotabilidade dos recursos. Então, somando tudo isso, você tem a ideia da tal maldição dos recursos naturais. Um aspecto da maldição dos recursos naturais é a chamada doença holandesa. Eu coloquei esse diagrama aqui para mostrar como a doença holandesa se desenvolve, mas eu vou sumarizar o ponto aqui, que é a ideia de quando existe um boom de um recurso natural em um determinado país, o resto da economia tende a sofrer, em parte por causa de uma valorização da taxa de câmbio real, que ajuda a piorar
a desindustrialização. Então, há muita gente que acha que, de fato, a desindustrialização prematura da América Latina, em vários países da América Latina, é uma decorrência da chamada doença holandesa, né? Nas perguntas e respostas eu posso entrar mais em detalhes, mas eu vou passar um pouco adiante aqui. Aqui é o caso de Angola, a minha própria experiência. Eu fui economista de país para Angola entre 2000 e 2004 no Banco Mundial. E aqui, basicamente, o que nós estamos mostrando aqui é o efeito da abundância do petróleo e de diamantes na economia angolana. O PIB per capita de Angola, que se vê no gráfico à esquerda, basicamente flutua. Aqui não é o crescimento, não é o nível do PIB per capita de Angola, né? E o gráfico à direita mostra a fraqueza em termos de finanças públicas e governança. Essencialmente, o que acontecia aqui, nessa época, é que o sistema fiscal de Angola era bifurcado, tinha dois elementos. Um elemento convencional, que era o Ministério das Finanças, o Tesouro, coordenando o processo de gasto público, e um modelo e um pilar não convencional, onde a Companhia de Petróleo, Sonangol, a Companhia Nacional de Petróleo, Sonangol, fazia um papel de tesouro, fazendo gastos em nome do governo, contraindo dívida externa em nome do governo. Então, a ideia aqui que a abundância de recursos naturais ajuda a enfraquecer as instituições de uma maneira geral e as instituições fiscais em particular. Só que, de novo, da mesma forma que eu falei da indústria, como falei dos serviços, a história não é tão simples assim. Existem situações em que a abundância de recursos naturais pode até vir a ser uma bênção, entre aspas, né? Primeiro, que a tal maldição não é sempre corretamente medida. Um estudo mais recente da Emily Sinot e de outros colegas, que é o gráfico à esquerda, diz que o Sachs e Warner mediram a abundância de recursos naturais da maneira errada. Eles usaram exportações como proporção do PIB. Na verdade, eles deveriam ter usado o estoque de capital natural como proporção do PIB. Quando você usa o estoque de capital natural, você vê uma relação positiva com o PIB per capita. Você muda a história aí. Que vários países que se tornaram mais prósperos, eles têm uma abundância de recursos naturais grande. E os países ricos, que são abundantes em recursos naturais, eles fizeram uma série de coisas ao longo do tempo que ajudaram a afastar a tal maldição. Primeiro, eles implementaram uma política fiscal que é normalmente contracíclica e orientada ao longo prazo, não voltada somente ao curto prazo. Eles tenderam a poupar os tais rents excessivos por meio de fundos soberanos de riqueza, que ajudam também a reduzir o risco da doença holandesa. Eles tiram o excesso de moeda estrangeira em circulação na economia e mandam para um fundo soberano, e usa só uma parcela daquilo para determinados tipos de gastos. Como no caso da Noruega, a Noruega usa os rendimentos do seu fundo soberano para várias coisas, incluindo para pagar o estado de bem-estar do país, né? E esses países também procuraram melhorar a produtividade e a competitividade, não só nos próprios setores extrativos, mas também na economia como um todo, né? E, particularmente, nos setores comercializáveis, como a indústria, que não se beneficiam do boom das commodities. E uma coisa comum aos países ricos em recursos naturais e ricos em renda, de uma maneira geral, é que eles sempre tentaram fortalecer as instituições e o nível geral de governança, né? E esses fatores, em conjunto, eles tendem também a facilitar uma diversificação econômica para além de uma dependência
exclusiva aos recursos naturais. Sem entrar em muitos detalhes aqui, eu gostaria de enfatizar uma coisa importante, é a relação da política macroeconômica com essa história toda da maldição dos recursos naturais. A política fiscal ela tem um papel fundamental no processo da boa gestão dos recursos naturais. Ela ajuda a avaliar com precisão a posição fiscal, a reduzir os custos de volatilidade da receita do recurso, ajuda também a adotar um enfoque de longo prazo e a gerir a incerteza natural associada aos fluxos de renda dos recursos naturais, particularmente no período onde a mudança climática está alterando a desejabilidade de se utilizar certos recursos, como petróleo e gás, né? e carvão, como fonte de energia. E aqui tem uma série de instituições fiscais que se criam, desde fundos de estabilização a fundos soberanos, como regras fiscais e a adoção de um marco fiscal de médio prazo, que ajudam a coibir os elementos mais daninhos da chamada maldição dos recursos naturais. Aqui nós temos vários exemplos de países que conseguiram driblar a maldição. O meu ponto fundamental aqui é o seguinte, antes de discutir esse slide, o que eu queria mencionar é o seguinte, se o país não fizer nada e for rico em recursos naturais, a maldição vai ocorrer. Todos aqueles fatores deletérios que eu mencionei vão ser observados. Então, o país que tem recursos naturais tem que fazer alguma coisa em termos de políticas e instituições para reverter a tal da maldição. A maldição, então, de uma certa maneira, existe, mas não é inevitável, né? Por exemplo, tem uma série de países bem diferentes, como a Botsuana, rica em diamantes, Chile, rico em cobre, Noruega, rico em petróleo, e conseguiram usar muito bem a política fiscal para poder evitar que a maldição dos recursos naturais se tornasse um fator de atraso para os respectivos países. Em muitos casos, adotam fundos soberanos, fundos de estabilização e instituições fiscais desse tipo. Além disso, uma série de países que hoje são desenvolvidos utilizaram a sua riqueza em recursos naturais como uma espécie de plataforma para a industrialização. A industrialização ocorreu, vamos dizer assim, tomando-se como vantagem o fato que esses países eram ricos em recursos naturais. Austrália e Estados Unidos são um exemplo desse fenômeno. E eu gostaria de mencionar o caso aqui dos países escandinavos. Eu toquei no caso da Noruega, que é rica em petróleo, e a descoberta do petróleo na Noruega é relativamente recente, é dos anos 60, se não me engano, mas tem o caso da Suécia e da Finlândia também. Suécia e Finlândia são países ricos em minérios e em florestas, na economia florestal. E eram países super atrasados no século XIX. Eles perderam o bonde da Revolução Industrial que ocorreu no resto da Europa naquela época. Só que eles souberam, principalmente no começo do século XX, eles souberam aproveitar a riqueza deles para expandir em direção a atividades econômicas mais sofisticadas, né? E o caso que é prototípico aqui é o caso da Nokia, que é a empresa multinacional de telecomunicações que surgiu na Finlândia e que tem as suas raízes na economia florestal. Originalmente, a Nokia era parte de um conglomerado de exploração madeireira, né? E que, aos poucos, adotando uma estratégia de diversificação, tanto de produtos quanto de mercados, e absorvendo tecnologias mais avançadas, a Nokia se tornou algo completamente diferente. Se tornou uma empresa de telecomunicações a nível global. Obviamente, nós sabemos que depois a Nokia teve
problemas recentes, mas está se reinventando. Mas a história da Nokia é de uma empresa que surgiu de uma atividade extrativa primária, né? E vale a pena dar uma olhada nesses estudos de caso que eu menciono nesse slide. Está tudo disponível online. Só que o sucesso desses países escandinavos se deveu a um monte de fatores complementares. Eles fizeram reformas institucionais, inclusive uma reforma agrária que diminuiu a concentração da propriedade, as propriedades se tornaram menos, vamos dizer assim, latifundiárias, por assim dizer. A estratégia envolveu também a aquisição de conhecimento e habilidades via comércio internacional e a adoção de tecnologias estrangeiras por meio de investimentos estrangeiros, também investimento em pesquisa e desenvolvimento e uma estratégia de vender os produtos para o mercado internacional, uma estratégia que se convencionou a chamar de export-led, lideradas pela exportação. Então, a maldição, de novo, existe, mas não é inevitável. Dependendo do que o país faz com seus recursos naturais, eles podem ser um fator que leve à propulsão ao desenvolvimento. Tá? Chegando aqui às considerações finais, basicamente a história que eu contei hoje é uma história que não é uma história simples, é uma história onde é difícil você fazer essas generalizações amplas sobre o papel da indústria, o papel dos serviços, o papel dos recursos naturais. Você tem certas tendências gerais, mas, quando se olha para os casos específicos, as histórias são particulares, né? Alguns desses resultados são desencorajadores, mas outros permitem um otimismo maior. E por que o otimismo? O otimismo é que, se por um lado você não tem uma receita única, por outro, você tem mais opções e combinações disponíveis em termos de estratégias de desenvolvimento. A estratégia de desenvolvimento não precisa ser uma única coisa. Você não precisa seguir o Kuznets à risca para se desenvolver. Você pode ver onde que você está nos vários quesitos para o desenvolvimento e traçar uma estratégia individualizada de desenvolvimento. Ou seja, as estratégias de desenvolvimento que foram utilizadas pelos países da OCDE, do leste asiático, podem não ser mais viáveis no presente, né? Podem ser menos viáveis no presente para os países que ainda são não desenvolvidos. Então, essa é a minha mensagem, né? Se, por um lado, não existe uma fórmula mágica com base na estrutura econômica para o desenvolvimento, por outro, você tem um menu de opções, de combinações, onde você pode adaptar para o país individual. Por isso que é muito importante, quando você está trabalhando com um determinado país ou uma região dentro do país, que você olhe para suas características individuais, o que eu chamo de condições iniciais. No próximo seminário, o tópico vai ser retomado de uma maneira um pouco diferente, mas pela perspectiva do papel do Estado no desenvolvimento econômico. O que o Estado pode fazer em termos da aceleração do crescimento econômico? Nós já falamos algumas coisas aqui, com a política fiscal e outras, mas nós vamos entrar em mais detalhes daqui a 2 semanas, no terceiro seminário. E aqui, de novo, eu tenho uma lista das referências utilizadas nessa apresentação, que estão disponíveis online, que vocês podem consultar facilmente. E, com isso, eu encerro a apresentação de hoje. Desculpe se eu me alonguei um pouco mais, e estamos prontos para conversar. Obrigado. João Gabriel, é com você agora. Obrigado, professor. Eu achei muito boa. Tem um recado para o senhor aqui no chat, depois dê uma olhada aí, que acho que o senhor consegue ter acesso ao chat, do José Carlos de Oliveira. Zé Carlos, tudo bem, não tem problema. Obrigado pela participação de novo. Vou passar aí. Um abraço para vocês. Parabéns.
Vou passar para a parte de perguntas, né? O primeiro a se inscrever foi o João Vitor Souza. Então, se ele desejar, ele pode estar escrevendo no chat, ou se tiver vontade, também pode falar pelo microfone. Obrigado, João Gabriel. Eu gostaria de fazer uma pergunta. São duas perguntas, mas são bem breves, né? Primeiro, parabenizar o professor. É um tema excelente, ele expôs muito bem e muito interessante ver as várias perspectivas que se tem para analisar o mesmo assunto, né? Primeira questão, a questão bem em termos de pesquisa, né? Aquele artigo do Danny Rodrik, que é bem interessante, 2013, e ele fala sobre as capacidades, né? Capabilities, e é uma questão muito interessante, mas é de difícil mensuração. E eu queria saber se você, professor, tem conhecimento de papers que fizeram investigações utilizando aquele modelo do Rodrik e que formas nós podemos entender essas capacidades. Nós sabemos que existem várias questões, né? Existem índices que medem qualidade democrática, existem índices que medem a questão educacional, instituições, então acaba sendo aquele teta uma variável muito abstrata, mas a primeira questão que eu gostaria de fazer é se você tem alguma referência de trabalhos que fizeram metodologias utilizando esse modelo do Danny Rodrik, né? A segunda questão é sobre a questão dessa mudança do perfil do emprego que tem ocorrido nos últimos anos em todo o mundo, né, que é marcado pela desindustrialização, só que existe claramente uma distinção entre desindustrialização de países avançados, onde já há uma migração para serviços de alta produtividade, e aqui na América Latina, onde tende a predominar serviços de baixa produtividade. E você acaba evidenciando quase, né, entre aspas, uma divisão internacional dos serviços, né? Onde, por exemplo, enquanto a Uber aqui na América Latina é marcado por trabalhadores que recebem salários muito baixos, rendimentos muito baixos, existem essa tecnologia de informação, né, da empresa que fica nos países sede, que acaba gerando um dinamismo tecnológico muito interessante. Então, é entender como é que nós, aqui da América Latina, nos inserimos nesse contexto, né, de divisão internacional do trabalho, nesse novo perfil de emprego baseado nos serviços, e queria saber sobre a sua percepção sobre uma ideia que você tem levantado sobre o risco de desemprego estrutural, né? Diz muito sobre essa inevitabilidade, é uma questão até bem catastrófica sobre essa inevitabilidade do desemprego estrutural em virtude dessa incapacidade das indústrias de guiarem a geração de empregos em países mais pobres, né? E aí eu queria saber sua concepção sobre isso. Obrigado. Obrigado, João Vitor. Com relação ao modelo do Rodrik, o modelo em si, até onde eu sei, o modelo, vamos dizer assim, matemático em si, não creio que tenha gerado uma literatura posterior muito grande. As ideias do Rodrik, sim, geraram uma discussão muito grande, inclusive do próprio Rodrik, que andou um pouco mudando de ideia. A posição do Rodrik é mais sutil agora. Não vê a indústria como o único setor da economia que tenha essa possibilidade de aceleração, né? Começou a reconhecer que o setor de serviços pode ter também esse aspecto. Tanto que o Rodrik escreveu entre 2010 e 2013, né? E com o passar do tempo, principalmente depois que as implicações da crise financeira global ficaram mais claras, ele viu que o espaço para industrialização como motor de crescimento ficou mais estreito para os países, né? Mas existe uma discussão muito grande que embora não seja diretamente do modelo do Rodrik, mas que é relacionada com respeito à questão das capacidades, dos capabilities, né? No Banco Mundial, o economista-chefe da América Latina, que é o Bill Maloney, tem vários trabalhos a esse respeito. Eu posso compartilhar alguma coisa com vocês por e-mail ou qualquer mecanismo, via João Gabriel ou Maria Luísa, mas, de fato, tem uma literatura crescente sobre essa questão dos capabilities. Aí tem dois aspectos. Um é as capacidades do setor privado, das firmas, né? que é importante, mas também tem essa questão da capacidade do Estado, a capacidade do Estado de poder cumprir o seu papel como um agente para o desenvolvimento também, que, aliás, é algo que eu vou tratar em mais detalhe no próximo seminário, né?
e o papel do Estado. Na verdade, existe um livro inteiro que foi feito pelo Len Pritchett e outros autores. Agora eu não tenho a referência comigo aqui, mas eu vou ter para o próximo seminário, que pode ser útil para o que você está pensando, João Vitor. Não é diretamente ligado ao que o Roderick fez, mas tem uma conexão importante. A sua questão com relação à divisão internacional do trabalho no setor de serviços, de fato, quando, não sei se vocês lembram do gráfico onde nós tínhamos uma taxonomia do setor de serviços, né? Desde serviços domésticos a serviços inovadores globais, né? Se você for ver a distribuição dos países em termos de onde eles estão com relação a esses serviços, há uma dispersão muito grande. Eu não diria que essa dispersão é necessariamente um indicador de uma divisão do trabalho internacional, até porque uma parte do setor de serviços é não comercializável. Mas a dispersão é um indicador, primeiro, da heterogeneidade do setor e também do fato de que os países têm essas tais capabilities em nível muito variável, né? A distribuição das capabilities também é muito dispersa a nível mundial. E, por isso, você vê essas diferenças, como as que você mesmo citou. Com relação a desemprego estrutural, na verdade, o que eu vejo aqui é o seguinte: no caso da América Latina, para mim, e essa é uma opinião, mais do que algo que eu possa prover evidência agora, o problema central no mercado de trabalho, que é estrutural, para mim é a informalidade, né? É mais o subemprego do que o desemprego em si. O fato da informalidade ser um atributo muito frequente na América Latina, de uma maneira geral. E nós discutimos até isso na sessão anterior, né? Ou seja, as pessoas acabam conseguindo fazer algum tipo de atividade se a economia estiver na fase ascendente do ciclo, né? As pessoas se viram, como dado o fato de que existe um mercado informal muito grande na América Latina. Na Europa Ocidental, a questão do desemprego estrutural é mais presente. Você vê, por exemplo, antes da crise global de 2008, 2009, e antes do euro entrar em parafuso naquela época, se vocês se lembram, certos países como a Espanha, a Itália e outros já tinham desemprego de 2 dígitos. E era um desemprego que era atribuído a fatores estruturais, né? Para alguns economistas era por causa de rigidezes no mercado de trabalho, para outros era por causa da existência de um estado de bem-estar que gerava os incentivos incorretos. Mas o desemprego estrutural, para mim, na verdade, é mais um problema na Europa Ocidental do que na América Latina em si, né? Não é que a América Latina não tenha problemas de mercado de trabalho, mas eu vejo os problemas mais voltados à questão da informalidade, né, como o problema central do mercado de trabalho aqui na região. Obrigado. Eu ia comentar, na verdade, eu ia perguntar para o professor preferia que fizessem bloco de perguntas, caso outras pessoas tivessem interesse, ou se quiser, mas daí o professor já respondeu, então tá ótimo. Vou partir para a minha pergunta. A minha questão, professor, é o seguinte: no geral, o setor de serviços, assim, pelo menos em países subdesenvolvidos como o Brasil, que eu tenho estudado, ele se desenvolve no entorno de grandes investimentos em capital. Então, você tem a relação de investimento de capital, construção de fábricas em determinadas regiões menos favorecidas, e através dessa construção de fábricas em regiões menos favorecidas surge uma possibilidade
de abertura de novos serviços, né, em prol dessa indústria, o que faz com que se desenvolva essa região. Mas o primeiro passo é o investimento em capital. Eu queria saber algumas coisas. Primeiro, eu sei que em países desenvolvidos a dinâmica é um pouco diferente. Existem países desenvolvidos aí que já se sustentam praticamente só com relação com serviços, né? Mas em países subdesenvolvidos, não. Se isso seria uma visão para o Brasil, por exemplo. Segundo, o Brasil tem se desindustrializado de forma muito contundente há praticamente 10 anos. Então, a gente tem tido uma perda do setor de investimento no Brasil, principalmente com relação ao investimento de capital, que faria esse aporte que eu expliquei, né, da construção de existir um investimento de capital e depois você ter uma relação de serviço. E tem tido uma perda, uma desindustrialização muito forte nos últimos anos. O professor acredita que isso pode fazer com que o Brasil não consiga se desenvolver nem a médio e longo prazo por conta dessa desindustrialização? Isso pode ser um empecilho? E, por fim, né, por caso da América Latina e Caribe, por conta da dificuldade tecnológica, principalmente de acesso a investimento em P&D, né, no Brasil especialmente, o investimento em P&D bastante baixo, além de ser baixo, tem se cortado cada vez mais, porque boa parte do desenvolvimento de pesquisa no Brasil é feito em universidades públicas e tem tido cortes extravagantes com relação às universidades públicas. O professor acredita que isso possa ser um outro empecilho para levar o Brasil, principalmente, a uma crise muito maior do que a gente está vivendo? Ok, obrigado, João Gabriel. Olha, tem um ponto que você levantou que é bastante importante e que talvez eu não tenha enfatizado bastante na apresentação, que é o fato de que o setor de serviços muitas vezes aparece acoplado a outros setores, né? Muitas vezes uma espécie de setor auxiliar. Em particular, existe essa definição dos setores que, em inglês, seriam os setores que chamam de backbone, que é o osso, a espinha dorsal, né? O setor, são serviços de transporte, comunicações e das utilidades, né? Eletricidade, água, essas coisas. Os serviços chamados de backbone são fundamentais para a própria indústria e o agronegócios também se desenvolver, né? Então, existe essa conexão. E, além disso, existe uma série de setores que são subsetores do setor de serviços que são muito ligados à própria indústria, desde os serviços financeiros, tecnologia de informação. Então, a conexão é muito grande. Então, quando você diz que se não há investimento de capital, vamos dizer assim, no setor industrial, e por isso a indústria não se desenvolve, o setor de serviço vai sofrer também. Porque o setor de serviço não se desenvolve somente em isolamento. Muitas vezes se desenvolve em resposta ao que ocorre no resto da economia, né? Se a economia se desindustrializa muito rápido e nada toma o lugar da indústria, ou não toma o lugar de maneira satisfatória, o próprio setor de serviços vai ter a sua capacidade de expansão comprometida. Bom, esse é o panorama geral. Agora, quando se olha para o caso do Brasil, como eu mencionei antes, há um debate sobre se os custos da desindustrialização prematura foram altos, ou são altos ou não, em termos de perda de produto. Há esse debate. Mas, no caso do Brasil, existe essa noção que eu acho que está correta, que a desindustrialização ocorreu de maneira muito acelerada. A curva de desindustrialização é muito íngreme, né? E, inclusive, saiu um artigo a respeito, há mais ou menos um mês atrás, na revista The Economist. Talvez vocês tenham visto, que vale a pena dar uma olhada. Eles falam o que acontece no ABC Paulista, né? E como o ABC Paulista
perdeu a preeminência econômica com o processo de desindustrialização. Se a desindustrialização não é compensada por um crescimento de outros tipos de atividade econômica com nível de produtividade comparativamente alto, a economia como um todo vai sofrer, né? A economia como um todo vai sofrer. A questão é que a evidência com relação a isso não é uma evidência completamente conclusiva. Eu mostrei mais ou menos meados da minha apresentação que, no caso do Brasil, uma série de serviços estava puxando o crescimento da produtividade na economia brasileira, e serviços mais modernos estavam liderando esse processo, né? A questão, para mim, no fundo, é se esse aumento da produtividade nesses setores podem gerar o tipo de emprego que é necessário para aumentar o bem-estar da população brasileira ou não, né? E isso eu tenho minhas dúvidas, né? Eu acho que a economia brasileira está numa fase que é problemática, né, em termos do próprio ciclo. A recuperação com a crise do Covid deixa a desejar, né? E a questão é, um pouco voltando ao que o João Vitor tinha perguntado, se isso é uma questão estrutural ou cíclica, né? E uma outra coisa que até nós mencionamos, conversamos no WhatsApp, você e eu, João, que foi se um novo boom de commodities podia servir de um elemento que puxasse, né, o resto da economia no Brasil, né? Bom, primeiro, nós não sabemos se o boom de commodities que está se avizinhando agora vai ser duradouro, como foi o anterior, né? Tanto que eles chamavam de superciclo das commodities na época de 2003 a 2013, mais ou menos, né? Nós não sabemos se vamos ter um outro superciclo. Depende também do que acontecer com a guerra da Ucrânia e outros fatores. Mas o fato é que é o seguinte: quando acontece um boom de commodities como esse, alguns países usam bem, outros não usam bem, né? Um exemplo de país que usou bem o boom anterior foi o Peru. O Peru, particularmente usando política fiscal, eles conseguiram evitar uma recessão grande com o fim do boom das commodities, porque eles tinham os recursos fiscais necessários para manter a economia mais ou menos estável, né? Por isso que eu quis enfatizar o aspecto política fiscal. Os governos não têm só a política industrial como instrumento para o desenvolvimento. E, às vezes, a política industrial, como nós vamos ver no próximo seminário, pode ser contraproducente, dependendo das condições. Mas existem outros elementos. Política fiscal. Uma política fiscal bem sintonizada, né, voltada para a sustentabilidade fiscal de longo prazo, pode contribuir muito para a estabilização, vamos dizer assim, do ciclo, né, e impedir que as economias se contraiam muito, né? Tem o papel do ciclo econômico, para mim, é muito importante nessa história. Na verdade, ciclo e tendência são uma separação artificial, conceitual. A economia não distingue entre um e outro. Os dois funcionam ao mesmo tempo, né? Não sei se eu respondi mais ou menos a sua pergunta. Respondeu sim, professor. Muito obrigado. Se alguém tem alguma pergunta, eu deixei o link do nosso canal do YouTube também para quem quiser seguir lá. Ver, principalmente já está postado também o seminário anterior, para quem ainda não viu e deseja ver o seminário anterior, ele já foi feito o upload dele no YouTube. Então, dá para o pessoal assistir caso tenha interesse. Bom, guardar um pouco, ver se alguém deseja fazer mais alguma pergunta, deseja fazer algum apontamento para o professor. Eu faço vários, eu sempre faço vários.
Eu acho que Bom, pode falar, professor. Vontade. não, eu ia dizer que se não houver mais perguntas, só vou mencionar que na próxima sessão eu vou retomar alguns desses temas, mas vou focalizar mais do ponto de vista do papel do Estado na economia, né? Aí discutir um pouco das experiências da América Latina, do leste asiático, a questão do Estado versus mercado, se existe conflito, se existe complementaridade, e basicamente o material que eu mostrei hoje vai estar disponível também, não é, João Gabriel? No link do Simpla, né? Vai sim. Já podem utilizar. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem entrar em contato comigo ou com o João Gabriel, a Maria Luísa, e terei o maior prazer em interagir com vocês. Tá ok? Então, ficamos para o próximo seminário. O professor Irã. Daqui a 2 semanas. Isso. O professor Irã, aqui da UFG, perguntou o horário. Já mandei no chat ali. Ah, tá. Obrigado, então, professor. Então, e obrigado a todos, mais uma vez, pela participação e pela atenção. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Ok? E até a próxima. Professor, muito obrigado pelo seminário. Obrigado por tudo, né? Tem contribuído aí com a nossa representação docente e também com o departamento, agora, porque o professor já é oficialmente pesquisador sênior aqui, né? Obrigado a todos pela presença, né? Espero que todos tenham gostado, tenham aprendido muito. E nos vemos, então, daqui 2 semanas. Uma boa tarde a todos, um bom trabalho. Vou parar o gravar, que eu tenho que descobrir aonde que tá.